Pessoal, aquela moralzinha pro amigo de sempre. Segue a página e curte o vídeo aí, para que ele chegue a mais pessoas, valeu? Vamos lá, conversa bem encaminhada com o Maurício Barbieri para que ele assuma o Vasco em 2023. O interesse da 777 nele vai muito do histórico do treinador, que já foi técnico de outros clubes empresa, como o Audax e o Bragantino, por exemplo. O Bragantino esse que ele teve bons resultados nos 2 anos em que foi técnico, conseguindo vaga para Libertadores, chegando à final de Sul-Americana. E é interessante a gente analisar esse nome, porque tem algumas questões por trás que são importantes serem faladas, né? A nível de Bragantino, é muito interessante a gente parar para reparar os resultados que ele teve, baseado com o material humano, né, que foi disponibilizado para ele, da verba que foi utilizada pelo Bragantino na época para montar o time, né? Era um time repleto de apostas que, consequentemente, conseguiu, né, alcançar bons resultados nesse período em que se encontra na Série A. Então é o técnico que sabe trabalhar com apostas, é um técnico que não precisa de um super material humano para ter resultados, mas aí a gente precisa colocar nessa equação a variável Clube de Regatas Vasco da Gama, né? No Bragantino, no Audax, mas é mais interessante a gente falar no Bragantino, porque eu confesso que não tenho números do Audax. Mas no Bragantino, ele teve realmente números significativos, precisando única e exclusivamente apresentar resultados para o Red Bull. Ele não tinha 16 ou 20 milhões de torcedores colados nele exigindo resultado. Ele precisava apresentar resultados para uma empresa. No Vasco, ele precisa apresentar resultados para a empresa e para os torcedores. A 777 pode estar até pensando, né, que bastam os resultados para eles e a meta da empresa vai ser alcançada, né? Mas eles vão entender que o ativo maior do Vasco são os torcedores. Aqui não é time pequeno do interior da Bélgica. Aqui é a terceira ou quarta maior torcida do Brasil e eles vão precisar ouvir a gente sim. Então esse silêncio deles nesse processo aí de contratações, né, a lei da mordaça que foi aplicada ao Luiz Melo, tudo isso vai por terra em algum momento, tá? Aqui não é Europa, os torcedores precisam ser informados, porque aqui quem capitaliza o futebol são os torcedores. Não se iludam eles imaginando que eles vão conseguir contratos milionários, internacionalização da marca, e isso vai ser o suficiente para eles conseguirem alcançar os objetivos deles. Se os torcedores não abraçarem o projeto, já era. Eles vão ter que vender o Vasco, eles vão ter que mudar de clube, procurar outro clube no Brasil. Então, o nome do Maurício Barbieri não é um nome que o torcedor almejava. Todo mundo pensava num nome aí de peso para assumir, né, a função de técnico do Vasco, mas agrada a eles. Os resultados dele nem são tão ruins, mas é sempre bom deixar claro que os resultados dele são consequência de apresentar números para a empresa. Ele vai precisar agora apresentar números para torcedores, e aí é totalmente diferente. Não sei se na pressão de um Vasco da Gama com 20 milhões de torcedores, ele vai conseguir os mesmos números que ele tinha no Bragantino. Por isso era interessante ter um técnico de nome, de peso, de costas quentes, para segurar a pressão da torcida do Vasco, já que nenhum nome até agora foi informado. Os reforços que apresentaram até agora, né, como possíveis nomes, nenhum deles enche os olhos. Então está na hora dessa diretoria do Vasco prestar atenção no que ela está fazendo, porque os torcedores vão cobrar e tem que cobrar. A gente abraçou a 777, a gente abraçou a SAF por acreditar que essa patifaria acabaria. E a partir do momento em que existe todo esse silêncio em relação às ações que essa empresa está tomando e não é passado nada para o torcedor, começam a surgir as interrogações.
torço para que isso acabe logo, que a 777 entenda que o Vasco pode ser tratado sim como empresa, mas como empresa de 20 milhões de clientes. E esses clientes querem números e querem resultado. Então, Maurício Barbieri, vem, que venha. O elenco que eles estão montando, que seja competitivo. Conseguiu o resultado? Ótimo. Não conseguiu o resultado? Preparem-se para uma torcida nervosa. Ponto. É isso aí, pessoal. Forte abraço.